Olá, galera! Meu nome é Gabriela Ponte, também conhecida como Cine Rock Girl. E eu, assim, resolvi, né, fazer, assim, o primeiro vídeo grande aqui pro meu canal, tratando de um assunto que não é, assim, muito palatável, não é? Às vezes, até as pessoas se escondem desse assunto, porque realmente é um assunto difícil de ser debatido, mas que eu acho extremamente necessário, que é abuso sexual, estupro, abuso físico, abuso verbal, abuso, enfim, de todas as formas, né? E eu acho que existem muitas produções audiovisuais que tratam muito bem desse assunto, né? Embora não seja um assunto muito agradável, eu acho que ele é extremamente importante de ser debatido, porque geralmente as vítimas se sentem culpadas, não gostam de se abrir com relação a esse assunto com ninguém, tem medo de denunciar o agressor. Enfim, uma série de questões aí que mexe com a vida da pessoa, com a família da pessoa. E essas pessoas, elas precisam sim contar para alguém de sua confiança, né? Dizer exatamente o que está acontecendo, né? Essas pessoas devem ser sim incentivadas a denunciar o agressor e, obviamente, fazer um tratamento psicológico para poder superar esse trauma. Realmente não é uma coisa leviana, acho que realmente tem a sua seriedade. E eu estou aqui justamente querendo tratar desse assunto de forma muito séria mesmo. Até porque eu sei de dados muito gritantes, assim, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, de casos de violência doméstica que aumentaram muito durante a pandemia, né? Porque realmente as famílias ficavam isoladas dentro de casa, não saíam, e realmente a vítima e o agressor ficavam ali meio que presos em casa, o que acabou culminando aí em diversos casos, né? Inclusive até de mortes, enfim. Esse vídeo aqui é justamente para poder alertar sobre essas questões. E nada impede, gente. Ah, mas assim, o meu marido vai me estuprar, mas a gente é casado. Mas assim, gente, o fato do marido, da mulher estar ali casado e tudo mais, não significa que o marido seja o dono do corpo da mulher, né? A mulher seja o dono do corpo do homem. Vai ter dias, obviamente, que você não tá afim, você vai expressar que não tá afim, e essa decisão ela tem que ser respeitada. Se seu corpo for tocado, não importa de que forma, ah, não, porque estupro é só penetração e tal. Não, não. Se o seu corpo for tocado de uma forma que você não queira, isso em si já é um crime. Você está sendo. A pessoa está passando do limite do que a outra está aceitando. Se a outra não está aceitando aquele toque diferente, isso já é crime por si só, né? Então, eu gostaria aqui de aproveitar esse debate, de aproveitar esse assunto e falar de algumas produções, né, de algumas séries americanas e até asiáticas que tratam muito bem desse assunto. E eu acho que elas são de extrema importância de colocar esse debate sempre em jogo ali, justamente para incentivar as vítimas a tomarem essa decisão de contar para alguém, de denunciar, de ter um tratamento psicológico, enfim, de dar ali um fim a essa situação de tortura física e psicológica, né? Então já deixei meio que claro aqui que existem diversos tipos de violência, né? Você que é mais clara na tipificação das violências, né? Existe a violência física mesmo, né? Que são lesões, que são torturas, queimaduras e socos, sufocamento, enfim, gente, aí existem diversos tipos de violência mesmo, né? Existe também toda aquela questão psicológica de humilhação, de manipulação, de perseguição, de ameaças, isso também se configura, né, em violência psicológica, né? A violência sexual, que eu acho que é a que a gente vai mais tratar aqui nesse vídeo, né, que é justamente o estupro, justamente você obrigar o homem ou obrigar a mulher a ter atos sexuais contra a vontade dela, mesmo que ela esteja se sentindo desconfortável. Isso é muito retratado, inclusive, numa série chamada Law and Order Special Victims Unit, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre essa série, porque essa série é basicamente esse o assunto. Existe também outro tipo de violência que não vai chegar
eu não vou chegar a tratar muito aqui no vídeo, mas que também existe, que é a violência patrimonial, né? Que é justamente você controlar o dinheiro de outra pessoa, que é você deixar de pagar pensão alimentícia, que é você fazer extorsão, estelionato, enfim, existe sim a violência patrimonial, né? E também a violência moral, que isso sim é muito tratado também nas séries e nos doramas, por exemplo, que é você acusar a mulher de traição, enfim, fazer críticas mentirosas, você expor a vida íntima de outra pessoa, você desvalorizar a vítima na frente de outras pessoas, enfim, essa violência moral aí de calúnia, difamação, injúria, isso sim também é um tipo de violência, né? Então, gente, esse vídeo, ele tá aqui, eu tô resumindo tudo aqui, todos esses tipos de violência, porque eu sou terminantemente contra a qualquer um desses tipos de crime, desses tipos de violência, e sou completamente a favor de tratar desse assunto com muita responsabilidade, com muita sensibilidade, porque eu sei que esse assunto pode ser um estalo aí, sabe, até para uma crise aí de pânico das pessoas. Então, eu sei que esse assunto é um assunto muito delicado, mas ao mesmo tempo eu considero muito importante para que a gente evite que novos casos aconteçam, né? Então agora eu vou entrar mais nesse assunto aí das séries que tratam desse assunto de diversas formas, por diversos olhares diferentes e que eu acho que são interessantes caso vocês estejam querendo ver aí alguma série com essa temática. Por exemplo, existe uma série muito boa americana chamada Big Little Lies, né, que é com a Nicole Kidman, né, tem um elenco ali estelar, né, maravilhoso, o Alexander Skarsgård, que é até marido dela na série, inclusive, e ali rola realmente um caso de violência doméstica, porque o Alexander Skarsgård e a Nicole Kidman na série são casados, e a relação deles é muito esquisita, e ela até visita a psicóloga na série, uma psicóloga na série, justamente para poder tratar desse assunto, porque o sexo deles por si só já é um sexo violento, né? Então, mas assim, ele bate muito nela, realmente ali complicado, porque eles têm gêmeos, né, que são pequenos, e obviamente quando o casal tem filho pequeno, realmente a situação fica ainda pior, né, de ser tratada. Então, no Big Little Lies, esse assunto é muito forte. Na verdade, ele é o principal assunto ali, porque existem outras mulheres ali que vão virar amigas e que o assunto meio que gira em torno disso, dessa violência sexual e doméstica e tudo mais. Abuso sexual ou violência doméstica, mas também tem bullying, tem violência escolar. Na verdade, gente, bullying e violência escolar são temas assim que eu preciso tratar disso num vídeo à parte, porque, nossa, é um assunto até que me toca, porque eu sofri muito bullying na minha época de escola, então assim, eu posso dizer de carteirinha aqui do quanto isso me afetou e ainda me afeta até hoje. Então eu acho que eu posso tratar desse assunto num vídeo à parte. Falando aí de violência escolar, por que não? Eu acho que a gente pode tratar um pouquinho aqui, porque o que eu vou falar envolve também violência escolar, mas eu tô querendo focar mais na questão do abuso sexual e estupro, tá? Nós temos uma série americana que foi muito polêmica na época, né, que se chama 13 Reasons Why, que também é da Netflix, e justamente ela foi criada no intuito de incentivar a denúncia dos agressores e incentivar que as pessoas se tratem psicologicamente de bullying, de violência escolar, de violência sexual, de violência moral, enfim, todos os tipos de violência, porque eu acho que realmente o 30 Reasons Why, ele é completo, ele trata de todos os tipos de violência que você possa imaginar. É realmente uma série muito pesada. Aliás, todas essas séries que eu tô falando, gente, são séries mais 18, tá? Tem temas muito, né, delicados, então, assim, não são recomendados mesmo para menores de idade, então, pelo amor de Deus, tá, gente? De olho aí na censura, por favor. E o 13 Reasons Why acontece até o suicídio da protagonista, né? Acaba acontecendo tantos tipos de violência contra ela que ela acaba se suicidando, né? Então, o 13 Reasons Why vai explicar justamente quais foram os 13 motivos no qual
que fizeram ela, né, tirar a própria vida e tudo mais. O extracurricular, ele também é um dorama que trata de violência escolar, que trata de bullying, que também trata é bem parecido, na verdade, as duas histórias, vamos dizer assim, né? E esse assunto é um assunto muito recorrente nos doramas porque há uma cultura muito ruim na Coreia, né? E na China também, no Japão, dessa questão da violência nas escolas, gente. Realmente é um assunto assim seríssimo. E a gente está vendo também o quanto isso tem sido comum aqui no Brasil, né? Não é um tema que a gente só vê em outros países, é um tema também muito comum aqui no Brasil. Então, realmente, eu acho que é um tema que vale um vídeo só disso, tá? A gente pode falar disso em outro vídeo separado. Mas, assim, vamos então mergulhar mais profundamente aqui em alguns doramas. Tem alguns doramas que são chamados de boys love, né? Que são justamente sobre a romance entre meninos, né? Entre homens, que também tratam dessas questões aí, dessas violências, né? Um dorama tailandês, inclusive, ele ainda tá no ar, né? Ele ainda tá passando aí semanalmente alguns episódios, se chama Bad Friend, que é ali o casal principal, eles são amigos coloridos, né? Na verdade, eles trabalham juntos e decidem só se verem ali de vez em quando e tal, e tem umas relações de vez em quando e tudo mais. Obviamente que a relação deles foi definida dessa forma por eles mesmos, de forma consentida. A violência que eu quero falar não acontece entre eles dois, por incrível que pareça. O que eu vou falar é sobre o protagonista, que é um deles, né? Que na verdade ele sofreu abuso, né, em casa, pelo próprio tio dele, né? Ele contou pra mãe, mas a mãe não acreditava. E agora, na fase adulta, ele também sofreu um abuso sexual do próprio chefe. Graças a Deus, quando o chefe quase tentou ali estuprar ele, ele conseguiu fugir. Isso foi filmado e depois o chefe dele foi demitido e tudo mais. Mas nem sempre esses crimes acontecem de forma gravada, né? E que você pode depois mostrar isso no tribunal, né? Quem dera se todos os casos de crimes como um todo fossem gravados e pudessem ser provados assim facilmente, né? Eu sei que com certeza muitos casos acabam não conseguindo sendo provados, né? Mas enfim, dessa vez rolou essa questão gravada e eles conseguiram demitir. Mas eles conseguiram demitir o chefe, não só mostrando o vídeo, mas todo mundo do trabalho do menino se uniu para poder ir ao RH e reclamar e tudo mais. Então, assim, houve ali realmente uma ajuda de um grupo, né, para poder defender um funcionário específico. E assim, gente, tudo isso eu tô falando porque, assim, existem várias séries e vários doramas que as pessoas consideram tóxico, né? Porque tem realmente algumas cenas ali que forçam uma barra, que romantizam o abuso. Realmente existe, tá, gente? Eu não vou, assim, ser leviana de dizer que tem séries que não romantizam o abuso, que também tem doramas que romantizam o abuso. Mas, assim, de fato não é o caso do Bad Friends, porque o Bad Friends, o assunto principal do dorama é isso, né? Então, assim, por isso que eu quis trazer esse dorama especificamente como um exemplo. Um outro dorama tailandês que eu vejo como muito importante, assim, no quesito dar consentimento, né? Você ter certeza se a pessoa tá drogada ou não, se a pessoa tá bêbada ou não, se a pessoa tá consciente ou não, se a pessoa é comprometida com outra, se ela é solteira, se a pessoa tá sabendo onde é que tá, com quem tá. Gente, tem uma cena que eu acho, assim, perfeita, que é a série Between Us, né? Que também é um dorama tailandês, BL, né? E eu vou deixar a cena aí pra vocês verem, porque eu acho que, assim, o roteiro está perfeito com relação a o que é consentimento de fato. Vamos assistir aí. เมื่อกี้มึงดื่มไปกี่แก้ว3ครับแล้วตอนนี้มึงเมาหรือเปล่าไม่ครับมึงแน่ใจใช่ไหมแล้วมึงตอบคำถามกูมามึงมีแฟนหรือยังพี่เล่นอะไรอ่ะ
กูจะไม่ทำแบบนี้กับคนที่เมาแล้วคนที่ไม่มีสติมึงตอบคำถามกูมึงมีแฟนหรือยังไม่มีครับตอนนี้มึงอยู่ที่ไหนห้องพี่วินครับคนตรงหน้ามึงตอนนี้คือใครพี่วินครับ Indo ao contrário aí do que é consentimento, lá no 13 Reasons Why, como eu já tinha citado antes, o estupro da personagem principal, né, aconteceu com um colega dela da escola, em que ele se achava maioral, né, ele pegava todas as meninas e não sei o quê. Então, na cabeça dele, todas as meninas da escola queriam ficar com ele, então ele presumiu que ela também queria ficar com ele, sendo que ela nunca falou nada se queria ficar com ele ou não e tudo mais. E numa situação ali na banheira, acabou rolando ali, ela tava bêbada, obviamente, e mesmo ela falando meio torto, assim, ela tentou se desvencilhar dele, obviamente ela não estava ali muito consciente de si, e ele acabou estuprando ela e tudo mais, mas assim, ela tava bêbada, gente, e também não tinha ninguém perto pra defender ela, então assim, obviamente, na cabeça dele, ela já estava consentida a coisa, sendo que não, né? Então, eu acho que é muito esse limiar mesmo aí do que a pessoa permite fazer com o corpo dela, do que ela não tá permitindo fazer com o corpo dela. Ela pode sim, ela tem todo o direito sim, de momentos antes de estar mesmo naquela intenção de fazer sexo, tudo mais, consentido, tudo mais, só que às vezes no meio do caminho a pessoa se arrepende, a pessoa não quer, e a pessoa deixa claro que não quer e tá ali empurrando o agressor e dizendo que não, e o agressor continua forçando a barra, achando que às vezes a pessoa tá só fazendo doce, tá só fazendo doce, não sei o quê. Não, gente, não é não, né? Não é não e pronto, acabou. Né? Então, para fechar aí com chave de ouro, como eu falei no início do vídeo que a gente ia falar de Law & Order Special Victims Unit, deixei para o final porque realmente é uma série sobre isso, né? A série trata de policiais que trabalham numa delegacia em Nova York, cuidando justamente de vítimas especiais, que são justamente vítimas de abuso sexual, de estupro, de tráfico humano, né, de prostituição infantil, de sequestro, enfim, N coisas aí, né? E, obviamente, a questão psicológica na série, né, é muito forte, é muito presente, né? E a personagem principal, né, que é a Olivia Benson, né, interpretada pela atriz Mariska Hargitay, ela tá na série desde o início, né? É uma série super longa, né, gente? A série já está agora na sua 24ª temporada. É a série mais longa da televisão americana, né? Começou na década de 90 e ela ainda está no ar. E a Mariska Hargitay sempre foi a protagonista, né? Antes, né, vamos dizer assim, na primeira metade da série, ela meio que dividia um pouco ali o protagonismo com Christopher Meloni, né? Mas depois ele saiu da série, indo fazer outra série, outros trabalhos. E agora ele também tá num outro Law & Order, né? Que é o Law & Order Organized Crime, que é sobre crime organizado, tem outro foco, mas as séries de vez em quando se interligam, né? Enfim. Mas voltando a falar ali do protagonismo da Mariska Hargitay, né, e do quanto ela é importante ali na questão de estar à frente dessa delegacia, né, e do quanto isso afetou a vida pessoal dela, né. A Olivia Benson, ela sofreu abuso, né, na adolescência dela, e ela sempre fala isso para as vítimas, quando as vítimas vão lá na delegacia denunciar os seus casos e tudo mais. Ela é uma pessoa extremamente empática, eu acho que não tem como não ser, trabalhando num lugar desses, né, enfim, em que você tem que ficar ali num lugar de ausculta mesmo. E a própria Mariska Hargitay, ela começou a receber diversas cartas, né, de vítimas de abuso sexual, de estupro, de violência doméstica e tudo mais, realmente tendo ali como referência a série,
porque na série realmente ensina muitas dicas de como se proteger desse tipo de caso, de como realmente denunciar, e fazer o corpo de delito, aquelas coisas todas. Enfim, é realmente uma situação muito delicada. Realmente a série trata o assunto assim com muita sensibilidade. Eu acho a série assim extremamente bem feita e bem produzida. E a Mariska Hargitay começou a se sentir muito tocada por essas cartas que ela recebia das vítimas, e ela acabou fundando uma ONG, né, que é a Joyful Heart, né, justamente ajudando essas vítimas de abuso sexual e tudo mais. E algumas vítimas que a ONG ajuda, inclusive são até artistas famosas, né? Tipo a Taylor Swift, quando também sofreu aí de abuso sexual, ela procurou pessoalmente a Mariska Hargitay e até fez uma doação à Joyful Heart, enfim. Toda aí uma questão aí de ajudar mesmo as vítimas de abuso, né? E assim, gente, aqui no Brasil não é diferente, tá? Aqui no Brasil também existem muitas ONGs que ajudam essas pessoas que sofrem abuso. Inclusive, se vocês quiserem denunciar, eu super incentivo, tá? Liguem para 180, né? O número aqui do Brasil que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. É o 180 para fazer denúncias, mulheres para fazer denúncias aí de violência doméstica e tudo mais. E como vocês sabem, existe aí a Lei Maria da Penha, né, justamente para defender aí as mulheres que sofrem esse tipo de violência doméstica e tudo mais, porque a própria Maria da Penha passou anos, né, sofrendo esse tipo de abuso, por isso que a lei leva o nome dela. Então, assim, gente, busque então ajuda da polícia, busque ajuda aí psicológica, né, se tratem, assim, a saúde física e a saúde mental são as coisas mais importantes nas nossas vidas, e nós somos, sim, donos dos nossos corpos, e os nossos corpos não é propriedade de ninguém, né? Que fique claro aqui no fechamento desse vídeo isso. Então, assim, eu incentivo sim que você conte a alguém se você estiver passando por esse assunto, que você denuncie, que você se trate e que você consiga virar a página, né? Eu não tô falando aqui que isso vai ser fácil, acredito, obviamente, que isso é todo um processo, né? Cada um tem o seu tempo, tudo mais. Mas eu sinceramente espero que ao seu lado tenham pessoas que te deem o apoio necessário para passar aí por essa fase. Então, gente, eu espero aqui ter ajudado de alguma forma, né? Eu espero sinceramente que esse meu vídeo ajude alguém que esteja passando por alguma situação nesse sentido, enfim. E a gente vai, e fica aí a promessa de, quem sabe, futuramente fazer um vídeo específico de bullying e de violência escolar, porque eu acho que merece, viu? Então, até a próxima. Tchau, tchau.